e as palmas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abre ela no livro de Mateus, no capítulo 15. Amém? Eu estava com uma outra palavra preparada, inclusive até estava escrita aqui no caderno, mas Deus ele começou a me incomodar com uma outra coisa. Amém? Mateus capítulo 15. A partir do versículo 1. Diz assim, alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, dirigiram-se a Jesus, perguntando: por que os teus discípulos desobedecem à tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos quando vão comer. Ele respondeu-lhes: e vós, por que desobedeceis aos mandamentos de Deus em nome de vossa tradição? Pois Deus disse: honra pai e mãe. E também, quem insulta pai ou mãe deve morrer. Vós, porém, ensinais: quem disser a seu pai ou a sua mãe, a ajuda que me poderíeis receber de mim é para a oferenda, ou então corbã, esse não precisa honrar pai ou mãe. Desse modo, anulastes o mandamento de Deus em nome de vossa tradição. Hipócritas, o profeta Isaías profetizou bem ao vosso respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É inútil o culto que me prestam. As doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Jesus chamou a multidão e disse: escutai e compreendei. O que torna alguém impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que torna impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram-lhe: sabes que os fariseus ficaram indignados ao ouvir as tuas palavras? Ele respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Pedro tomou a palavra e disse: explica-nos esta parábola. Jesus respondeu: também vós ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao estômago e depois é evacuado na fossa? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que torna impuro. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Isso é que torna alguém impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Amém? Sente-se um instante, desocupe as suas mãos e glorifique a Deus com as suas palmas. Em nome de Jesus. Aqui nós vemos duas classes de pessoas. A primeira, religiosos da época. Segundo, Jesus Cristo. Amém? Deus, Ele prioriza mais as nossas ações. Deus, Ele prioriza mais aquilo que nós fazemos do que muitas das vezes aquilo que nós falamos. Como assim? Tem muitas pessoas que falam que devemos ser boas pessoas, que devemos ser pessoas legais, que devemos agir corretamente, mas de nada adianta nós falarmos se as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós falamos. Isso é falsidade. E onde que é que começa o mal na vida do ser humano, os problemas? Presta atenção aqui. Onde é que começa? No coração. A pessoa que tem um coração manchado, que tem um coração impuro, que tem um coração ruim,
ela vê uma coisa e ela cria no coração dela, na mente dela, algo que não é. Então, se ela ver um pastor pregar, ou qualquer outro pregador, diácono, obreiro, bispo, ela já coloca na mente dela o quê? Ladrão, quer o dinheiro do povo, quer isso, quer aquilo, ou seja, o coração está contaminado. Ou então, às vezes a pessoa encontra uma outra pessoa conversando, um homem conversando com uma mulher, um homem casado, ou uma mulher casada, e às vezes só falou assim: oi fulano, tudo bem? Quanto tempo? Manda um abraço para ciclano. Às vezes a conversa só foi essa, mas no coração dela ela já está o quê? Maquinando o mal. Tem muitas pessoas que procuram brechas nas vidas alheias para criticar, para falar, para fofocar da vida do próximo. Tem muitas pessoas que se contaminam dessa forma, e são formas que nós não precisamos deixar que o nosso coração conheça. Sabe outra coisa que polui bastante o nosso coração? Más amizades, más companhias. O apóstolo Paulo ele fala assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33: as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Era o que estava acontecendo com esses fariseus, era o que estava acontecendo com essa classe, a ponto de Jesus chamar eles de hipócritas. Por quê? O coração deles já estava contaminado. E qual era a ideia? Qual que era o pensamento deles? Bom, não quero honrar pai e mãe, vou arrumar uma desculpa onde? Na obra de Deus. Aprenda uma coisa: a obra de Deus não tira nenhuma de suas responsabilidades na tua casa. A obra de Deus não tira nenhuma de suas responsabilidades no teu serviço. E quando eu digo a obra de Deus, eu não estou me referindo obreiros, pastores, não, eu estou dizendo a todos nós, porque Jesus falou o quê? Que a obra de Deus é que creiais naquele que o Deus Pai enviou. Se você crê em Jesus, se você professa a sua fé em Cristo, saiba de uma coisa: o fato de você crer em Jesus, professar a sua fé em Jesus, não tira as obrigações das suas responsabilidades secundárias. Tem muitas pessoas que falam assim: não vou fazer tal coisa, porque primeiramente, se eu fazer isso aqui, arrumo um pretexto, vai dar errado tal coisa para mim com Deus. Posso falar a verdade? Só dá errado se você deixar dar errado. A tua vida com Deus é uma balança, é uma vida feita de renúncias e aceitações. São escolhas, literalmente escolhas. Só que muitas pessoas fogem das suas responsabilidades. Muitas pessoas fogem daquilo que elas não deveriam fugir. Era o que esses fariseus estavam fazendo. Então o que eles fizeram? Eles chegaram para Jesus: Jesus, seus discípulos eles comem sem lavar as mãos, e a nossa tradição diz isso e aquilo. Tentou corrigir Jesus. Só que eles se esqueceram que Jesus conhecia o coração deles. Jesus conhece o meio do teu coração. E Ele sabe quando nós colocamos um impedimento com pretexto de que iremos nos afastar de Deus ou queremos desagradar a Deus. Um exemplo, para vocês entendam de uma forma mais clara, né? O homem casado, a mulher casada, daí aparece assim: você tem que lavar roupa. Primeiro, antes de lavar roupa, não preciso lavar roupa porque eu vou para a igreja, então eu vou orar, vou fazer qualquer outra coisa. A pessoa arruma outras desculpas. Você acha que a sua oração vai subir? Não vai, porque você está deixando as suas outras coisas, porque a gente tem que louvar a Deus em tudo. Às vezes tem uma oportunidade assim, outro exemplo para vocês entenderem. Tem que ir no mercado fazer compra. Eu vou falar para fulano aí eu vou falar que eu vou para a igreja, vou falar que eu vou orar, vou falar que eu vou fazer isso, fazer aquilo, colocando a obra de Deus para tapar as outras responsabilidades. Deus ele não se agrada disso. Foi que Jesus chegou para eles e falou assim: poxa, mas vocês arrumam um pretexto para não honrar pai e mãe. Comer sem lavar as mãos não quer dizer nada, mas agora deixar de honrar pai e mãe quer dizer tudo.
quer dizer muito. Você querer cobrir pela tradição um outro erro não justifica nada. Nós temos que aprender a sermos responsáveis. Uma vez Davi chegou para Salomão e falou assim: olha, eu vou pelo caminho de toda a gente, que era a morte, né? Todo mundo morre. Ele vira para Salomão e fala assim: seja homem, seja forte, ande nos preceitos de Deus, mas tenha responsabilidade. Era isso que Davi estava dizendo para Salomão. Enquanto a gente fica de braços cruzados, esperando que Deus faça tudo por nós, a vida passa e Deus deixa a gente quebrar a cara. As coisas vão acontecendo, a velhice vai chegando e Deus não vai fazer aquilo que não é para Ele fazer. Eu vou fazer um propósito aqui com Deus, para Deus me dar um carro zero. Faça o propósito, mas arregaça as mangas e vai trabalhar também. Eu vou orar a Deus aqui para Ele me dar uma casa, mesmo caminho. Ah, mas eu estou todo endividado. Tem uma coisa que Jesus falou, chamada planejamento. Ele falou assim: o homem, quando ele vai construir um edifício, isso está na Bíblia, vocês podem ler entre os evangelhos. Ele fala assim: o homem, quando vai construir um edifício, ele primeiro senta, calcula e vê se o que ele tem vai dar para ele terminar a obra, para que a obra não fique no meio da metade e os vizinhos digam: veja, ele começou e não pôde concluir. Planejamento. Tem pessoas que não podem ver nada da moda, nenhum celular novo sair que já quer comprar. Comprou o carro em 2017, no mesmo ano lança o mesmo carro 2018. Vou vender o meu carro, vou comprar o 2018. Aí se endivida, daí vem IPVA, IPVA, carro novo mais caro, né, aqui no Brasil. A pessoa: poxa, tem IPVA, já vou me endividar mais um pouco. Já ganhava 1.000, já está gastando 1.200, já está com o nome sujo no SPC Serasa. Mas eu vou fazer um propósito com Deus para Deus me tirar dessa situação. Senhor, eu não aceito, eu quero dupla honra na minha vida. Mas esse buraco não foi Deus que te colocou, muito menos o diabo, foi você mesmo. A gente não pode tirar as nossas responsabilidades e jogá-las em Deus. O que o apóstolo Pedro ele ensina é que nós devemos pegar nossas ansiedades e jogar sobre Deus. Agora, nossas responsabilidades continuam conosco. E sabe qual é a prova que as nossas responsabilidades continuam conosco? Quando Jesus chega e fala assim: aquele que quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Essa cruz pode ser interpretada como responsabilidades também. É interpretada como a fé, a sua fidelidade com Deus. Qual é a cruz que nós muitas das vezes queremos dar para outra pessoa carregar, ou queremos dar para Jesus levar? Jesus já levou a dele. Ele até disse: eu venci o mundo, tenha um bom ânimo. A gente tem que parar, sentar e começar a trabalhar mais com a nossa mente. Amém? Por quê? Você sabendo trabalhar com isso daqui, muitas das investidas de Satanás também acabam caindo por terra. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala o quê? Gente, renovem a mente de vocês. Não caiam em contos, não caiam em fábulas, não caiam em tradições humanas. Deus ele deu uma coisa para o ser humano chamado consciência. O que é a consciência? É a nossa mente. Você sabe quando uma coisa tende a dar errado ou não. Não vou dizer que todas, mas grande parte você sabe. Um exemplo, para que vocês entendam melhor. A pessoa vai, faz a faculdade, se forma para ganhar 4, 5 mil. No momento de desespero, ela sai e entrega currículo para ajudante geral.
Aí ela vai reclamar com Deus: poxa Deus, mas eu sou estudado, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou nesse cargo, investi tanto numa faculdade, eu quero justiça. Mas não se esqueça que foi uma coisa que você escolheu. Como eu disse, a nossa vida é feita de escolhas. A nossa vida ela é feita assim. Não adianta a gente querer cobrar de Deus algo que Deus não tem culpa. Olha, eu vou fazer tal coisa, vou buscar a direção de Deus. Fez certinho. Vou fazer tal coisa, vou buscar a resposta de Deus. Fez certinho, ação. Agora, ficar esperando que Deus faça tudo, está errado. Deus não tira as nossas responsabilidades. Ah, eu tenho uma responsabilidade, eu vou orar. Vai na fé, Deus abençoe o teu momento de oração, teu momento de comunhão. Agora você chegar e falar: eu não estou conseguindo orar, porque fica nas redes sociais até tarde, já não é culpa de Deus, é responsabilidade tua, minha. Eu estou abrindo os teus olhos para vocês começarem a caminhar por uma espiritualidade mais ativa e não fanática, porque é o que a gente ouve, né? Ah, fulano de tal, começa a fazer na obra do Senhor aí, ó, começa com grupinho tal, grupinho A, grupinho B, que Deus vai agir na tua casa. Passam-se anos e a casa que deveria melhorar acaba o quê? Piorando. Por quê? O camarada que é casado está mais ausente. O camarada que deveria dar atenção para os filhos não está mais presente. Paulo ele fala uma coisa muito importante. Ele fala assim: aos solteiros, cuide das coisas do Senhor. Aos casados, cuide da sua família. A gente tem que colocar isso na nossa mente. Se você quer fazer algo para o reino de Deus, não se esqueça das suas responsabilidades. Paulo não estava privando as pessoas de fazerem a obra de Deus, porque ele fala: cabe ao presbítero ser casado com uma só mulher. Ele fala dos diáconos também, no mesmo capítulo. Eles são as recomendações. Só que o que Paulo estava querendo dizer é: não arrume desculpas para tampar as suas responsabilidades. Era essa a mensagem que Paulo estava querendo trazer. Certa vez, em Atos capítulo 6, para a gente encerrar agora, aconteceu uma pequena confusão. Os judeus e os gregos estavam tendo uma pequena discussão, porque as viúvas na época, né, as viúvas gregas estavam se sentindo desprezadas, porque estava faltando, como é que eu posso dizer? Estava faltando mantimento para elas. Tanto é que Paulo até depois fala das viúvas, né, mais para frente, quando ele fala que quer que as viúvas novas se casem novamente, etc. Está escrito isso na Bíblia, tá? Lá no livro de Timóteo, só dá uma lida lá, tá? O que ele fala? O que os apóstolos falam? Reúne-se os 12. Tinham quantos? 12. Reúne-se os 12 e fala o quê? Não é razoável que deixemos a palavra de Deus e o ministério da oração e sirvamos as mesas. Ou seja, eles não poderiam deixar uma outra responsabilidade para suprir uma outra. Então ele chegou para a própria população e falou assim: ó, escolham vocês 7 homens, 7 pessoas de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, os quais nós constituamos sobre este importante negócio, que é a instituição dos diáconos. Foi em Atos 6. Então, os 12 continuaram no ministério da oração e da palavra, e os outros 7 foram o quê? Para assistência social, para servir a igreja. E um deles se destacou. Estevão diz que ele era cheio de fé e de poder e fazia grandes prodígios entre o povo. Olha só, eles começaram, o que Estevão fez? Ele fez uma outra coisa, que era sinais, prodígios, maravilhas, Deus através dele, melhor dizendo. Só que ele não deixou desfalcar a outra responsabilidade a qual ele foi chamado. A nossa vida é um chamado constante. Tem pessoas que pensam que chamado é só chamado para ser obreiro, pastor, bispo, presbítero, líder. O chamado de Deus não se resume só a isso.
Chamado de Deus se resume em ser um bom esposo, em ser uma boa esposa, em ser um bom filho, ser uma boa filha, ser um bom empregado para quem trabalha em firmas, ser um bom patrão para quem tem seu próprio negócio. E quando a gente fala de ser bom, não é ser bonzinho, oi fulano, tudo bem, mas é fazer direito, é trabalhar direito, é fazer as coisas com responsabilidade. Era isso que Jesus estava cobrando daqueles fariseus. Ele, por aquelas, literalmente, eles não esperavam. Poxa, quantas vezes nós não invalidamos a palavra de Deus por preceitos nossos? Ah, mas eu não acredito que seja assim. Mas se a palavra de Deus diz que é. Se você não concorda, você está invalidando. Ah, mas eu não acredito que seja de tal forma. É uma opção tua, uma escolha tua, é uma responsabilidade de uma ação tua, de uma escolha tua. Você concordando ou não, a palavra de Deus não vai mudar, vai continuar a mesma. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu estava fazendo umas pesquisas na internet, eu encontrei trechos da Bíblia, Queen James, né, que é Rainha James, que é a Bíblia aí que fizeram para os homossexuais. É onde eles pegam trechos da Bíblia e alteram esses trechos da Bíblia. Olha só. Ou seja, tentam tampar um erro, tentam justificar um erro, cometendo outro. Não, porque aqui a tradução não está certa. Olha, aqui a gente tem que colocar tal coisa, porque naquele tempo, naquela época, tal doutrina é para coisa do passado, tal ensinamento é para o pessoal do passado. Agora são novos tempos, agora são novos ares. Jesus não mudou, porque se a gente fosse pensar assim, primeiro mandamento que a gente tinha que revogar, o amor, porque se a gente sair hoje pelo mundo, a gente vê a ausência dele. Agora, se nós cristãos tirarmos o mandamento do amor, o que vai ser do restante do mundo? Vai ser uma desgraça só, desculpa a palavra, mas é a verdade. Deus, ele não muda. Uma coisa que eu falo sempre: se o ser humano tivesse seguido o padrão de Deus desde a criação do mundo, hoje não existiria AIDS, hoje não existiria sífilis, tantas doenças que existem não existiriam. Mas o ser humano tenta adaptar as coisas ao seu ponto de vista e foge daquilo que é divino. Nós não podemos fugir daquilo que é divino. Deus chegou para Adão. Deus chegou para Adão e falou assim: olha, Adão, assim que Deus criou Adão, você está feito aí, cuida agora do Éden, porque engana-se quem pensa que o homem, antes do pecado, não trabalhava, que Deus colocou o homem para cuidar do Éden, antes do pecado. O que o homem não tinha era o cansaço, né? Aí Adão começou a cuidar. Aí vem o pecado. Aí Deus chega e determina para a serpente o seguinte: a partir de hoje você vai andar se rastejando sobre o pó da terra, você vai comer do pó da terra. Aí Deus chega para Adão e fala: você vai viver todos os dias, você vai se alimentar, você vai sobreviver do suor do teu rosto, ou seja, do trabalho. E ainda fala assim: porque você é pó, e ao pó você vai voltar. Deus chegou para Adão e falou isso daí. Então, uma coisa que é verdade: trabalho sempre existiu. É uma coisa que nós temos que colocar dentro de nós. Só que o pecado é o que leva o homem para onde? Para a morte. Então nós não podemos justificar um erro com pretexto de quem pode julgar é Deus. Se eu vejo meu irmão errado, eu tenho que aconselhar ele: irmão, olha, eu estou vendo que você está andando por um caminho aí que não é legal, Deus está me incomodando de eu falar isso para você, não sei, vai buscar Deus em oração, tá? Estou sentindo isso, não sei, estou te falando só para te alertar, para que o teu irmão não venha morrer. Orar por ele, porque às vezes a gente vê algum deslize, ao invés de orarmos, criticamos. E João, ele fala o quê? Se você ver alguém cometer pecado que não é para a morte, ore e Deus dará a vida.
Então, olha só, é uma reformação da mente, né? É uma reconstrução mental, na verdade, né? A forma como a gente encara a vida, a forma como a gente encara o Evangelho, a forma como a gente encara as coisas de Deus. E Deus chegou para Adão e falou o quê? Tipo assim, não foram com essas palavras, mas para que vocês entendam melhor, o salário do pecado é a morte. Quem morre faz o quê? Vira o quê? Pó. E quem se rasteja por cima do pó? A serpente. Quem é a serpente? O diabo. Tem muitas pessoas sendo massacradas pelo diabo porque elas ainda estão aceitando na vida delas o salário da morte. Porque elas ainda estão com a mente nas tradições ou nas filosofias dela que Deus já falou, abandona. E aí a pessoa vai sofrendo. Como diz o ditado, comendo o pão que o diabo amassou. Só que Deus, nessa noite, nos traz essa revelação, nos traz essa verdade. Deus, nessa noite, nos traz à tona as nossas responsabilidades. Não pense você, não pense eu, que Deus vai compactar com o erro nosso, que Ele não vai. Ah, não, Deus, mas é só para fazer isso aqui, só para dar tal coisa certa para mim. Olha, faz o certo. Se for para dar certo, vai dar. Porque Deus abençoa. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão voltados para os justos. E ela diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Então ore. Se for para ser, vai acontecer. Agora, não tente manipular, trocar a ordem das coisas daquilo que Deus já estabeleceu. Não tente mudar as coisas daquilo que Deus ele já falou. É X, não é Z. Então é X. Faz o que é certo. Se Deus te deu um emprego, honre esse emprego. Se Deus te deu uma família, honre essa família. Você que tem mãe, você que tem pai, honra teu pai, honra tua mãe. Você que é pai, você que é mãe, não provoca o teu filho, porque eu não posso deixar de falar disso também. Efésios 6 continua dizendo: vossos pais não provoqueis a ira dos vossos filhos. O pai às vezes se acha no direito de se sentir honrado e vai cutucar o filho que está quieto. Aí vem esse outro mandamento: vossos pais não provoquem a ira dos seus filhos. Está lá em Efésios 6. Faça as coisas direito. Assuma as suas responsabilidades. Faça uma análise na tua vida, naquilo que precisa mudar. E Deus vai te dar a direção, como você deve agir. Deus te dando a direção de como você deve agir, porque tem pessoas que pensam assim: eu vou para a igreja para receber uma direção de Deus. Você fez certo, mas muitas das vezes o que Deus ele fala para nós é que nós venhamos também usar isso aqui, a nossa mente, a nossa cabeça, porque isso também é resposta de Deus. Eu vou fazer tal coisa, Deus me dá uma orientação. Deus vai dar orientação à pessoa. Poxa, será que é Deus mesmo? A pessoa tem dúvidas. É claro, você tem que buscar confirmação, mas você não pode deixar de cumprir as suas responsabilidades com pretexto de que Deus não confirmou alguma coisa. Ah, não, mas eu não fiz porque Deus não falou nada. E às vezes Deus falou. Jó 33,14. Já fica de pé já para a gente orar. Jó 33,14. Deus fala de várias formas, porém o homem não atenta para isso. Então, nessa hora você vai fazer uma oração. Você vai pedir perdão a Deus, porque talvez até hoje você tenha fugido das suas responsabilidades. Talvez até hoje você tenha saído daquilo que Deus determinou para a tua vida. E você vai pedir perdão. Só que você vai falar para Deus: Senhor, a partir de hoje eu vou honrar aquilo que o Senhor entregou na minha mão. A partir de hoje eu vou honrar aquilo que o Senhor me deu. Porque você tem hoje o que Deus te deu. Agora você vai ficar pedindo para Deus: Senhor, tenho que cuidar ou não? Você tem que cuidar. Se Deus te deu, você tem que cuidar. Amém? Você não precisa ficar arrumando pretextos para querer tampar outras responsabilidades. Deus te deu, você já sabe o que você tem que fazer. Vai e faz. Amém? Aí você vai ser bem sucedido. Aí você vai ser abençoado. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque essa mensagem, Deus, tira de nós todo aquele fanatismo, Deus, tudo aquilo que nós às vezes pensamos da seguinte forma:
vou deixar de fazer tal coisa para fazer tal coisa para Deus. E às vezes era para a gente fazer aquela outra coisa que o Senhor colocou para nós. Então, meu Deus, nessa noite nós queremos orar a Ti, pedir a Ti o seguinte, meu Pai. Meu Deus, coloque em nós, meu Deus, em nossa mente, crava isso dentro de nós, ou melhor, nós temos que cravar isso dentro de nós. Meu Deus, a nossa vida contigo, meu Pai, a nossa comunhão contigo, meu Deus, está muito além, meu Deus, do que a gente possa imaginar, do que a gente possa pensar, e é necessário para que nós venhamos continuar a ter essa vida contigo, que nós venhamos honrar as nossas responsabilidades, te louvar através das nossas responsabilidades, te buscar através das nossas responsabilidades, oferecendo a Ti o nosso dia de serviço, oferecendo a Ti, meu Deus, o nosso dia, oferecendo a Ti o nosso dia de estudo, oferecendo a Ti as nossas ações, porque isso são ofertas também para Ti, em agradecimento, Pai. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos dar força para que possamos honrar aquilo que nós temos que honrar, meu Deus, aquilo que nós temos para nossas vidas, que o Senhor nos deu, para que nós venhamos cuidar, Pai. Então, meu Deus, nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, orienta-nos, guia-nos, Pai, e que nós não venhamos, Deus, tirar as nossas responsabilidades, meu Deus, a quais o Senhor colocou sobre as nossas vidas, Pai. Guia-nos, Senhor, orienta-nos, Pai. Fale cada vez mais aos nossos corações, pois te pedimos perdão se temos tirado as nossas responsabilidades e colocado elas em Ti. E nós pedimos a Ti, meu Deus, que o Senhor venha nos perdoar, mas que o Senhor venha nos orientar para que possamos cumprir todos os nossos objetivos, tudo aquilo que nós devemos cumprir com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua virtude, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E as palmas ouvem ao Senhor em nome de Jesus. Pode se sentar em nome de Jesus, amém? E se serve de Deus com as palmas, fala ao Senhor em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 11, verso 4 e 3, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém? João Batista mandou perguntar para Jesus se ele era o Messias, o enviado de Deus, ou se ele tinha que esperar outro. E Jesus disse para ele: olha, vão e falam para João que vocês têm visto e ouvido, que os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, os surdos estão ouvindo. E quando fala aos pobres, ele fala aos humildes. Aos humildes se anuncia o Evangelho. E o que é o Evangelho? Quem lembra? Boa notícia. Uma boa notícia. Ou seja, aos humildes se leva uma boa notícia. Amém? E o que isso tem a ver, irmão? Que quando Jesus ele envia alguém, ele opera sinais, prodígios e milagres. Amém? Marcos 16:20 diz que o Senhor colaborava com a pregação dos apóstolos através dos sinais que se seguiam. E eu contei isso para embasar dentro dessa palavra um testemunho que eu vou contar para vocês. Ontem eu fui pregar na igreja Jesus é Luz do São João, que é a igreja da mãe do Zezito. E lá tinha uma pastora que fazia 22 dias que não andava direito, ela gosta de fazer culto nos lares. Ela disse que não fazia mais culto nos lares, porque ela pegou tendinite na perna, e ela disse que não estava mais conseguindo mexer direito aquela perna, disse que estava andando se arrastando. E após aquela oração simples que a gente sempre faz aqui nas sextas-feiras, eu repeti essa oração lá, Jesus curou ela na hora. Amém? Outra coisa também, tinha uma criança. Na hora que a gente começou a oração, começou a sair sangue do nariz dessa criança, e a mãe dela falou para mim que ela tem um problema, que ela dorme e acorda toda empoçada de sangue. E na hora da oração, Deus estancou o sangue da criança. Amém?
Então eu quero dizer para vocês que esses mesmos sinais podem e devem acompanhar você, porque Jesus disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Ele não disse: esse sinal seguirá ao pastor, ou somente ao diácono, ou somente ao fulano de tal igreja. Ele diz: esses sinais seguirão aos que crerem. Então, se você crê, busca um relacionamento com Deus, para que você tenha os dons de Deus. Amém? O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus e a pregação do Evangelho não consiste só em palavras, mas em demonstração de poder. Amém? E demonstração de poder é isso, é mostrar que Deus ainda cura. Amém? E pegando aqui um gancho do que o David falou, sobre cuidar daquilo que é seu, faz mais ou menos 2 meses que eu estava evangelizando uma irmã, e ela é afastada de uma igreja daqui dessa rua aqui, e depois que ela se afastou, diz que o próprio pastor da igreja passa por ela e nem fala com ela. O marido dela começou a usar drogas, diz que ninguém quer ir lá, e eu disse para ela: irmã, vai lá na igreja, que Deus vai operar na sua vida. Irmãos, nós temos que aprender a respeitar Deus mesmo, a tratar Deus como Ele merece ser tratado. Se a gente está doente, o que a gente faz? Se a gente ligar para o médico, não vem na nossa casa? Não? Tem certeza? Então, da mesma maneira, irmão, Deus, as pessoas querem que a gente leve Deus na casa delas, como se Deus fosse uma mercadoria oferecida para qualquer um que passar, e não é assim. Por várias vezes eu havia falado para essa irmã: por que eu estou dizendo isso? Para ensinar você a fazer as coisas dentro do tempo que é para ser feito. Amém? Dentro do tempo que é para ser feito. Uma dinamite, depois que ela está programada para explodir, se ela for explodir em 10 segundos, meu amigo, se você não sair correndo em 10 segundos, ela vai explodir e já era. Assim são os problemas na nossa vida. Às vezes a gente agarra uma coisa e segura aquilo na nossa vida e fica anos com aquele problema na nossa vida, coisa que já era para a gente ter resolvido. Então eu falei para essa irmã: vai lá na igreja. Tá bom, eu vou quarta, não veio. Vou sexta, não veio. Vou domingo, não veio. Vou domingo de manhã, não veio. Encontrei ela no domingo, estou indo para casa, vou me arrumar, daqui a pouco estou na igreja, não veio. Passou-se tantos tempos, e estava, entre aspas, doente. Você já viu dor de dente? Quem já teve dor de dente? Ela começa com uma pequena dor, e a pessoa falou: não vou no dentista agora, dá para aguentar. A pessoa está com aquela dor de cabeça: ah não, é só uma dorzinha, dá para aguentar mais um pouquinho, eu vou para o médico não. Mas quando a dor ataca mesmo, que não adianta mais tomar analgésico, a pessoa corre, a pessoa falta no serviço, a pessoa deixa de fazer as coisas e vai correndo para o dentista, sim ou não? Só que com as coisas espirituais nem sempre isso dá tempo. Sodoma e Gomorra, Deus deu tempo para se arrepender, não se arrependeu, o tempo acabou, o anjo foi e destruiu. Deus tinha falado para Ló: pegue a sua esposa, pegue seus filhos e corra daqui. Ele esperou, até o dia que o anjo foi destruir. Não deu tempo de ele pegar nem a mudança, perdeu tudo que ele tinha feito e ficou para lá. Até a esposa dele ele perdeu lá. Por quê? Foi segurando, foi deixando para depois. Amém? Então veja que coisa interessante. Aí estou embasando na Bíblia para você ver que o mesmo tempo da Bíblia acontece hoje também. Então, quando foi essa semana, e eu não estou entrando muito no Facebook, nem no WhatsApp, hoje mesmo nem tive tempo. Cheguei atrasado na igreja porque eu estava trabalhando, e daqui a pouco veio um texto para mim no Facebook: pastor, eu vi um monte de demônio na minha casa, meu marido viu um monte de demônio na minha casa, minha filha viu um monte de demônio na minha casa, tá muito ruim aqui, a gente está vendo vulto, estamos ouvindo vozes, etc. Vem na minha casa orar. Eu vou? Não vou. Por que eu não vou? Porque ela esperou dar um problema. Deus havia falado, Deus tinha revelado, Deus já tinha falado com ela. E outra questão que eu quero ensinar você, para depois você falar: nossa, como o pastor é ruim, ele não faz visitas. Eu faço visita na casa de gente doente, mas quem pode vir para a igreja eu não visito mesmo, irmão, porque eu não tenho tempo para isso. A coisa mais preciosa que você tem na sua vida depois da salvação é o seu tempo, porque ele não volta. 5 minutos que eu estou aqui falando, não vai voltar mais. Por isso que eu falo que a maior oferta é a tua presença na casa de Deus, porque você está dando o teu tempo para Deus. A maior oferta que você pode dar na vida de alguém é o teu tempo, porque aquele tempo seu é o que você tem de mais precioso. Amém?
Então eu já tinha atendido ela, eu já tinha dado a direção, eu já tinha falado o que era para fazer. Ela esperou o diabo entrar na casa dela, ela esperou os demônios começarem a aterrorizar todo mundo, e quer que eu vá lá tirar o mal de lá. Agora eu vou falar uma coisa para você. A mulher cananeia, o que estava acontecendo com a filha dela? A filha dela tinha o quê? Estava endemoniada, a tal ponto que não saía nem de casa. Precisou Jesus ir na casa dela? Jesus expulsou de onde ele estava. O centurião, o servo do centurião, precisou Jesus lá na casa dele? Ele curou de onde estava. Então, irmão, não precisa o pastor ir na tua casa. Isso dá problema. Por que isso dá problema? Tem pessoas que querem que o pastor vá em casa. Já estou te avisando, no dia que você estiver doente eu vou, mas você estando com saúde para vir para a igreja eu não vou, porque isso dá problema. Pastor indo muito na casa de irmã, daqui a pouco está falando que o pastor está ficando com a irmã. Eu falo por quê? Eu morava com a minha mãe, tinha uma menina que era amiga da minha mãe, casada, o marido dela levava ela lá, e eu morava com a minha mãe, só que ela era amiga da minha mãe. O pessoal começou a dizer que eu estava tendo caso com ela, porque ela ia lá e saía de lá muito tarde. Isso porque ela era casada e o marido dela levava ela lá, e já falaram isso. Uma vez encontraram o David conversando aqui na rua com uma menina que hoje é até casada já. Só viram conversando, já estava dizendo que o David estava pegando a menina que namorava na época, né, David? Então, eu não posso ficar indo na tua casa. Quem está entendendo diz amém. Mas eu não preciso ir na tua casa. Se você crer, daqui a gente ora. E Deus tira o demônio de lá. Ana Lúcia, ela tinha problemas terríveis na casa dela, não precisou ir lá tirar. A gente tirou o que estava na casa dela, daqui da igreja mesmo, amém? E várias outras pessoas. Quantas vezes a irmã Eliane uma vez chegou aqui de manhã, aí Deus me revelou que tinham jogado um negócio na casa dela, né? Aí eu falei, irmão, tem uma pessoa aqui jogando um negócio em cima da tua casa, você viu, depois aconteceu isso, na hora ela caiu aí no banco, aí depois ela veio contar que tinham jogado o mesmo negócio lá, que ela até viu a bolsa cheia de negócio na casa dela. Então não precisam sair daqui e lá, Deus que está aqui está lá também. Quem está entendendo diz amém. E para encerrar, porque vocês não já estão cansados de me ouvir, porque eu peguei essa oportunidade só para contar um testemunho para vocês saberem que Jesus cura aqui, e em qualquer lugar que eu ir, Jesus vai curar, porque Jesus está comigo, amém? E eu sei que eu sou um enviado de Deus, e você também pode ser um enviado de Deus, é só você dar o lugar que Deus vai usar você, amém? Mas o que eu quero dizer para você, o que o David falou, cuidado, planejamento, responsabilidades, não deixe o negócio piorar, para você acordar para Deus, amém? Acorda rápido, porque depois que o problema, como se diz, se agrava, demora mais, é mais complicado para resolver, amém? E a gente tem um problema grave, né? A gente enrola, e quando a gente decide consertar, a gente quer que Deus resolva agora, já, imediatamente, só que a gente deixou gravar, irmão. Então Deus vai nos, por exemplo, o povo no deserto, eles ficaram 40 anos no deserto, porque eles deixaram agravar os pecados deles, não precisava eles ficar 40 anos lá, Deus ficou andando com eles em roda, quem sabia disso? Deus não seguiu um plano retinho, vamos lá que eu vou levar vocês para Canaã, era perto o lugar, mas por que eles andaram em roda? Porque Deus falava e eles ficavam enrolando. Então quem enrola para fazer as coisas de Deus tem a vida enrolada, amém? Então guarda essa mensagem para você, em nome do Senhor Jesus. Vocês entenderam? Não é unidade minha, é vigilância, amém? Porque se eu ficar indo muito na casa de um, na casa de outro, daqui a pouco está dando polêmica aí, e não convém que isso seja, amém? Deus abençoe em nome de Jesus, amém? E só complementando o que o pastor falou, sobre essa questão aí, irmãos, se tem alguém que pode falar de possessão, sou eu, porque eu via vultos, eu ouvia vozes, eu era perturbado. Certa vez eu comecei a ver vários vultos dentro de casa, e eu tinha na época, no antigo ministério, eles tinham dado um incenso pra gente. Eu fui para cima, acendi um incenso, orei na casa inteira, parou. Então, isso também serve responsabilidade com a sua vida com Deus. Se a pessoa tivesse firme, isso não teria acontecido, amém? Então, tem responsabilidade. A gente está no tempo de quaresma, mas eu não comecei a fazer, mas
Você não precisa estar no tempo de Quaresma para jejuar, para orar. Você pode fazer o seu jejum ainda, você pode fazer a sua oração ainda. Você, fora do período que devia próximo a Pentecostes, né, derramamento do Espírito Santo, você pode buscar a Deus, você pode fazer. Você não precisa estar preso a uma liturgia. Nós fazemos esse propósito para a celebração da morte e ressurreição de Jesus, amém? Só que a sua vida com Deus não depende apenas dos propósitos da igreja, daquilo que nós fazemos, depende de você. No dia que eu falei assim, Deus, eu não aceito mais esse demônio na minha vida, em nome de Jesus, ele sai hoje, acabou. Só que eu fui responsável com Deus, criei linha, tomei juízo, amém? É o famoso ditado que a gente escuta: tomar juízo na vida, tomar jeito na vida, amém? Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, segure agora nas suas mãos. Você que não pode ajudar, não fique triste. A tua maior oferta é a tua presença na casa de Deus, e que você coloque essa palavra em prática, amém? Em nome de Jesus. Tenha responsabilidade, cuide daquilo que é seu, busque a presença de Deus, amém? Segura agora a sua oferta nas suas mãos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós apresentamos a Ti as ofertas do Teu povo, tanto dessa pessoa que pode, como dessa pessoa que não pode ajudar. Pai, que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas, abrir as janelas do céu, Senhor. E Deus, nós pedimos ao Senhor a bênção da prosperidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, traz aqui na frente, coloca na caixinha, em nome de Jesus. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele, a vitória, a honra está em mim. Já se coloque de pé, já, fique de pé. Tudo é do Pai, se soltar o pecado, sexta-feira, 8 horas da noite, culto de libertação, amém? Vai entregar o sal? Sexta-feira, eu falei, sexta-feira, então, vem pegar o sal. Tem alguém que precisa do sal. Quem precisa que venha buscar, amém? Eu sempre trabalhei assim também, eu sempre honro, não é egoísmo, é responsabilidade, amém? Domingo, 9h30 da manhã, culto, e às 18 horas, culto também, amém? Semana que vem, o diácono Marlon vai estar trazendo a palavra. Venha com seu coração aberto para receber mais de Deus, mais a presença do Senhor, amém? Feche os teus olhos, vamos encerrar este culto. Pai, nós te agradecemos por esse momento na tua presença, por essa palavra, pelos testemunhos, por tudo, Senhor. Muito obrigado, Pai. E nós pedimos a Ti agora, nos conduz em paz e em segurança, nos livre, nos proteja, nos guarde de todo o mal, Senhor. Continue conosco, continue com a nossa casa, com a nossa família, guarda-nos, Senhor, protege-nos, salva-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E assim nós encerramos, Pai, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Estenda suas mãos para os céus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, e todos digam amém.